Oi, pessoal. Vindo para a igreja que é mais quentinho e é menos frio, né? Ontem estava mais frio. Hoje vamos ler Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8 eu vou ler. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8 eu vou ler. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós lemos até o versículo 11. Agora tem um pastor, Won Jung-an, e o nome do filho desse pastor é Sábado, dia do descanso. Realmente ele é como o dia do descanso, sábado, né? Bem gordinho, bem achatadinho. Na verdade, os cidadãos de Seul precisam de sábado, dia de descanso. Tem carros bons, tem casas boas, tem comidas boas, todos vivem bem. Mas quando eu vou para o exterior, não tem pessoas que vivem tão bem quanto os coreanos. Nos Estados Unidos, na Alemanha, quando a gente vai nesses lugares, a casa é abundante, mas o apartamento da Coreia é bem forte, é bonito, mas nos Estados Unidos, quando tem o furacão Katrina, daí todas as casas são derrubadas. Mas as casas da Coreia são feitas de cimento, então não acontece nada com elas. Então vivem muito bem. E também as roupas que os coreanos vestem, eles se vestem muito bem. A comida também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, não tem muita comida, né? É hambúrguer, ou esses tipos de comida, né? Não tem uma coisa assim especialmente gostosa. Mas tem tantos tipos de comida coreana. Só kimchi diz que tem 340 tipos de kimchi diferentes. Tem kimchi solteiro, tem kimchi solteira, kimchi vovó, kimchi vovô. Tem vários tipos de kimchis. Então, nessa época tão boa, depois que surgiu a Coreia, não tem um lugar que esteja vivendo tão bem nessa geração. Em 1989, o nosso país, antes de 1989, o nosso país era muito pobre. Quando a gente ia para o exterior, diziam que o dólar ia desaparecer, então eles não deixavam a gente viajar. Então, quando a gente queria viajar, era só pessoas muito especiais, um presidente de uma empresa, cônsul, embaixador, essas pessoas. Mas ter um passaporte naquele tempo era uma coisa assim, muito grande. Em 1988, a gente fez as Olimpíadas no nosso país e o presidente Roh subindo no poder. Desde então, o nosso país começou a ter liberdade para viajar. Eu acho que em março de 1989 foi a primeira vez que eu fiz um passaporte. Em
março de 1989, surgiu que lei? Somente pessoas com mais de 45 anos podem ter passaporte. Como eu tinha mais de 45 anos naquela época, eu pude fazer o passaporte e fiz uma conferência em Los Angeles, fiz uma conferência aí na Alemanha, e foi assim que a gente começou a missionar. O nosso país não tinha nenhuma capacidade de viver bem. Petróleo, a gente tem petróleo? A gente tem muitas riquezas naturais? Não, tudo a gente importa. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das coisas que sobem na sua mesa são coisas da China. Os chineses fazem coisas muito bem. Eles criam ovos chineses. É muito... Você não consegue distinguir do verdadeiro ovo e do ovo feito pelos chineses. E os ovos feitos pelos chineses é metade do preço do verdadeiro. E os chineses estão fazendo até camarão. E o ginseng que a gente faz, diz que os chineses vêm, eles fazem ginseng na China e falam que trouxeram lá da montanha da Coreia, né? Eles começaram... Então tem uma coisa, as coisas que eles criam, eles fazem na China, aí as vovós ficam vendendo as coisas nas estradas, é tudo da China, mas as pessoas não sabem, e as pessoas pensam que essas vovós são coreanas. E também então, quando os coreanos vão pescar no rio, eles não levam rede. Se eles pegarem os peixes no rio, é melhor, é mais barato para eles comprarem os peixes que os chineses já pescaram. Então, quando os coreanos vão pescar, eles levam barco e dólar, mas não levam rede. Daí eles pegam e compram os peixes que os chineses já pescaram. Então a maioria das coisas que estão na nossa mesa, a maioria dos kimchi são da China. Tem alguns restaurantes que tem algumas pessoas que têm restaurante e falam que é kimchi da Coreia. Não, a maioria é da China, né? E até arroz a maioria é da China. Então, os coreanos vivem muito bem. Ultimamente, como a roupa dos jovens não está furando, eles mesmos furam a roupa para os pais comprarem novos, né? Então, a gente está vivendo dessa geração. Mas o coração se sente muito vazio. Diz que por dia se matam 60 pessoas. Por ano, morrem muitas pessoas porque sentem um vazio no coração. Então, hoje, essa semana, eu estou pregando sobre vinde a mim todos os cansados que eu vos aliviarei. Eu pensei que todos os coreanos, as pessoas de Seul viriam, porque todos esses cidadãos de Seul têm cara de cansados, né? Principalmente o Coral Graças. Hoje, eles deixaram a igreja de Gangnam e foram para Incheon. E esse Coral Graças, o nosso coral não canta tão mal, mas não canta tão bem quanto o Coral Graças, né? Então o Coral Graças foi para Incheon. E esses cidadãos de Seul, eles têm cara de tão cansados. E a gente queria fazer eles descansarem, né? Uma vez eu vi uma apresentação na televisão e ele estava ali tocando com essa cara assim, né? Todo cansado. Ele estava entortando toda a cara. E eu pensei, nossa, eles estão cansados de tocar, né? Mas o Coral Graças, todos os dias estão tão felizes. Semana passada eles foram para os Estados Unidos, Atlanta, Nova Orleans, Chicago, Detroit.
E também eles foram mais ou menos em 7 cidades e fizeram o cantata de Natal. E o coral Graças ficou tão feliz que eles não fechavam a boca de tanta alegria. Quando eu olho o jornal, eu fico irritado. Problemas, situações. Tá cheio disso no jornal. Quando a gente lê a Bíblia, surge força, alegria, esperança. Eu fico muito feliz quando eu leio a Bíblia. As pessoas falam pra mim o quê? Essa vez eu fui pro Quênia. As pessoas me perguntam quantos anos eu tenho. Eu falo, eu tô um pouco velho, né? Eu fui pro Quênia. Não existe alguém mais velho do que eu lá no Quênia. Os ministros também, desculpam, né? Tem ministros que têm 27 anos, né? De Ruanda tem 27 anos. Então, eu já tô velho. Mas eles falam para mim, pastor, o senhor tem tanta idade, mas de onde vem sua força? Todos aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? E voam como águias no céu e não se cansam em correr e não se cansam em fazer nada, né? Então, eu ultimamente correndo eu fico cansado, né? Mas eu acredito nessa palavra que está na Bíblia. Eu fico muito agradecido diante de Deus. Eu estou descansando, ministrando também. Muitas pessoas dizem que é difícil pregar. Por que é difícil? Porque quer pregar bem é que é difícil. É só pregar, é só falar. Eu li 2 versículos na Bíblia. Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus Cristo falou na cruz, está consumado e rendeu o Espírito, está escrito, né? E Gênesis capítulo 2, versículo 1, está escrito o quê? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, esses 2 versículos, que são? Jesus Cristo falou em João capítulo 19, versículo 30. Jesus falou, está consumado. Quer dizer, acabou nosso pecado. Nós podemos descansar quanto a ele. Podemos ou não podemos? Então, nós temos que descansar. Mas se você não entende isso, você ainda está segurando o seu pecado. A vida se torna difícil. Então, Jesus Cristo falou, está consumado. Então, as pessoas não conseguem acreditar nisso. Antigamente tinha aquele ditado. Eu também, andando de carro, eu vi um senhor andando. Uma senhora, né? E quando eu vi essa vovó andando, parecia muito a imagem da minha mãe. Daí eu parei o carro. Aí eu perguntei, para onde a senhora vai? Ah, eu vou lá para aquela outra região. Eu perguntei, a senhora quer que eu te leve até lá? Ah, eu te agradeço muito, jovem, né? Era ainda quando eu era jovem. Aí eu levei ela no banco de trás. E eu pensei que fosse, pensando que era minha mãe, eu a levei até a casa dela. Então diz que um senhor entrou num carro. E ele entrou num carro. Aí quando ele olhou, aí ele ficou murmurando ali atrás. Ai, ai, ai. Aí quando o motorista olhou, esse senhor estava segurando uma coisa na cabeça. Aí o motorista falou, senhor, por que o senhor está cansado? E o senhor está carregando isso, deixa aí do teu lado. Ah, jovem, eu já me sinto mal em você está me levando, você acha que eu vou querer que você leve também o peso da minha bagagem? Não tem problema, eu carrego. Não, não tem problema, deixa do teu lado. Não, só de você me dar carona eu já te agradeço. Não, mas deixa do lado que é a mesma coisa, você segurar e você deixar do teu lado é a mesma coisa, avô. 이제 그게 현대인들의 신앙을 정확하게 얘기했는데
이제 그걸 보따리를 내가 Então, eu carregar a carga e deixar do lado, 이거는 똑같아요. pro carro é a mesma coisa, não é? Porque ambos já entraram no carro. 그걸 이제 깨닫지 못하고 Mas se você não perceber, ah, não, eu me sinto mal se eu deixar minha bagagem também. 제가 1962년도에 Em 1962, eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, crendo que pelo sangue de Jesus Cristo meus pecados foram lavados. Eu larguei a minha carga do pecado. 근데 내가 죄의 짐은 내려놨는데 Eu larguei, eu deixei a carga do meu pecado, mas na minha vida, os problemas que surgem, 내가 고민을 했어요. eu sempre estava preocupado. 제가 이제 그렇게 살았는데 Então eu vivia assim, 너무너무 감사한 게 mas o gratificante 구원을 받고 난 뒤에 foi depois que eu recebi a salvação, 계시면서 Deus ficando comigo, 성경을 말씀 하나 내 마음을 이끌어가면서 Deus começou a conduzir o meu coração e começou a me ensinar cada coisa. 제가 선교학교 들어갔을 때 Quando eu entrei no seminário, 선교학교 규정이 너희들은 앞으로 복음을 no seminário, eles falaram, qual era o tema, né? Vocês vão viver dependendo de Deus. Então, tudo que vocês precisarem, peça para Deus, porque Deus vai lhes dar. 절대로 사람에게 Não, jamais peça para o ser humano. 사람에게 암시도 하지 마라. E nem mostra para o ser humano. 하나님께 구하면 하나님 주신다. Se você pedir para Deus, Deus vai te dar. A gente aprendeu assim. 근데 이제 선교학교 있으면서 Mas ficando no seminário, 여러분 오늘 아침에 Pessoal, 우리 모두가 다 todos nós que estamos aqui hoje, 그죠? cada um tem o seu pensamento, não é verdade? Cada um tem o pensamento individual. Tem gente que gosta de macarrão chinês. Eu gosto de macarrão chinês. Mas a minha esposa sempre quer pedir outro tipo de macarrão chinês. 짜장면 먹으면 Eu gosto de jjajangmyeon, minha esposa gosta de jjangpon. Então, se derem jjajangmyeon, é só agradecer e comer. Mas ela quer jjangpon. 제 아들은 어릴 때 O meu filho, quando era criança, meu filho não falava champon, ele ficava champion, champion. Pai, eu quero champion, quero champion. 사람의 생각이 다 Então, todas as pessoas têm um pensamento diferente. 제 생각도 O meu pensamento também 하나님하고 내 é diferente do de Deus. Eu tenho o meu pensamento. Eu tenho o meu pensamento. 여러분 진짜 사람들이 Pessoal, 어떤 사람은 as pessoas têm sua carga. 음악은 들어야 하는 사람 있잖아요. Tem pessoas que podem não comer, mas tem que escutar música, não é verdade? Tem ou não tem? 여자들 말이면 As mulheres. 굶는데도 뱀 가죽 Pode, 하잖아요. as mulheres podem passar fome, mas tem que comprar um sapato de couro de cobra. Tem ou não tem esse tipo de mulher? Mas porque cada pessoa é cada pessoa, 생각이 다 é porque cada pessoa tem o seu próprio pensamento. 저는 제가 Eu, 구원을 받고 난 뒤에 depois que eu recebi a salvação, nessa parte, 하나님께서 내가 기도하면 se eu orar diante de Deus, Deus vai me dar. Ah, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Porque está escrito assim na Bíblia. 다 주시는 것은 아니야. Mas Ele não vai dar tudo. 개념이지 않았다. Então, eu tinha esse pensamento fixo dentro de mim. 내가 생각 기도한다고 다 주시는 Então, se Deus, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Ele vai, tudo que eu pedir, Ele vai me dar. Então, para que eu vou trabalhar? É só Ele me dar, é só eu orar que Ele vai me dar. Então, eu tinha esse tipo de pensamento fixo. 그렇기 때문에 Por isso, 응답받는다는 그 orar e receber a resposta de Deus, essa parte, meu coração não combinava com o meu coração. 이제 그때는 Os seminaristas, naquele tempo, frequentemente passavam fome. Hoje em dia, porque a economia da Coreia está boa, então os seminaristas quase não têm motivo para passar fome. 뭐 이제는 진짜 그렇거든요. Ultimamente é assim, né? Mas naquele tempo a gente quase sempre passava fome. E quando a gente tinha o seminário em Tegu, como a gente não tinha quarto, não tinha lugar para dormir,
todo mundo alugava apartamentos ao redor de Daegu e morava ali, ia de manhã para o seminário, e a maioria das pessoas, 굶은 거 딱 눈치 봐. a gente logo já percebia que essa pessoa passava fome. 가까이 가면 입에 냄새가 나. Quando a gente ia perto das pessoas que passavam fome, cheirava mal a boca deles, né? O lábio estava seco, e quem come muito, o lábio é brilhoso, né? E é diferente o olhar de uma pessoa que passa fome e o olhar de uma pessoa que come. 우리가 순교학교 때 Quando a gente estava no seminário, a gente passou muita fome. 저는 막 그래서 굶는 거 참 Por isso, eu não gosto de passar fome. 아무도 없지요. Ninguém gosta. 아무도 없어요. Não tem ninguém que goste. 굶는 건 굶는데. Não, a gente pode passar fome de barriga cheia. 위해서 막 Mas 기도를 하는 거야. a gente orava pela comida. 기도를 하면서도 Mesmo orando. Ai, será que Deus vai responder? 그런 생각이 Será que vai dar certo mesmo orando? Então esse pensamento não saía de dentro de mim. 저는 제가 하나님 앞에 참 감사한 게 Eu fiquei muito agradecido diante de Deus. 어느 날 내가 dia, 기도한다고 그 마음의 생각이 빠져버렸어요. Eu acabei entrando naquele pensamento. Se eu orar, Deus vai responder. Então por isso eu me tornei pastor. Mas dentro de mim não queria sair esse pensamento que Deus não ia responder. Encontrando os endemoniados, as mulheres principalmente. Eu não sei por que os demônios entram mais nas mulheres do que nos homens. As mulheres endemoniadas, no final, 이름으로 기도가 쫓겨나면 막 quando a gente no final expulsa o demônio em nome de Jesus, quando tira esse demônio no final, ele fica, pra onde eu vou? Fica chorando. 많이 봤어요. Eu já vi várias vezes acontecendo isso. 미안하더라고요. Até mesmo sendo demônio, eu me sentia mal, né? Porque estava chorando, não tinha pra onde ir. Eu me sentia mal com isso. Fica chorando de forma muito triste. Chorando. Não me expulsa. Mas aí no final o demônio acaba saindo. 귀신도 이런 걸 다 들을 거예요. 그렇지만 내가 Todo mundo que tem demônio. Se eu estivesse do lado do demônio, eu ia deixar. Mas como eu estou do lado de Deus, eu não posso escutar, né? Senão, 잡고 있기는 손 Deus me segura, Deus não deixa, Deus não me larga. Por isso eu agradeço. 귀신이 나갈 때 막 그렇게 안 나가려고 Quando o demônio sai, ele fica. 이게 그냥 막 나가려고 안 하고 Ele não quer sair. Assim também é o meu pensamento, né? Não, isso tá certo, eu não quero sair. Não, eu não vou sair, isso tá correto. Esse pensamento não quer sair. Será que se eu orar vai ser respondido? 어느 때 이렇게 우리가 기도하면 Então quando a gente ora, 정말 오늘 막 우리 어떤 집회하는데 어제부터 굶고 아침에 realmente, 먹을 게 없는데 a gente fazia conferência, daí a gente não tinha comida, de manhã, de tarde não tinha o que comer, daí de repente uma pessoa trouxe comida. Aí conversando, realmente, é Deus quem deu essa comida, né? 감사한 마음으로 Aí a gente ficava agradecido que Deus tinha nos dado essa comida, mas no meu coração, isso foi que Deus deu. Mas não foi a minha oração, acho que foi a oração daquele irmão. Eu ter orado e ter vindo isso, não. Eu tinha esse coração muito forte. 나가질 않고 Então esse coração não saía de dentro de mim. Então esse coração estava estacionado dentro de mim. 네, 그 유명한 장팔리 사건입니다. Mas é uma coisa, um problema muito famoso de Changpali. 그 창이라는 도시는 Tem uma cidade chamada Gyeochang. 지구에서 모여든 É um lugar bem grande onde todas as pessoas do interior se reuniam porque tinha uma porta. 입구 차단해가지고 Por isso que muitas pessoas se reuniam ali na porta. 여러 번이 있었어요. 그 창이 있는데 어느 날 Então eu estava em Gyeochang. Aí um dia veio o telefonema de Daegu. Até segunda-feira venha em Daegu porque a missão está mandando. 아 대구 도라는 가야겠다. Se Daegu está mandando, eu vou. Mas eu não tinha nenhum centavo para a tarifa do ônibus. 연락을 받았어요. Quinta-feira eu recebi o telefonema. Depois eu recebi o telefonema. Aí, desde quinta-feira à noite, eu comecei a orar. 사는 게 아니고 없으니까. Mas eu não estava orando porque eu tinha fé, mas é porque eu não tinha outro método. 그래서 목요일 날 저녁 Aí, quinta à noite, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, também não surgiu um centavo. E eu tinha que viajar na segunda-feira. 교회 전도사니까 E como eu era evangelista da igreja, 설교를 했어요.
Domingo eu preguei. No final da pregação eu dei um anúncio, né? Irmãos, amanhã eu vou para Daegu. Como não vai ter ninguém na igreja, que vocês fiquem sabendo, se tiver alguém para pregar, tragam na próxima vez. Eu dei esse aviso e dentro do meu coração eu pensei, já que o evangelista da igreja falou que amanhã vai para Daegu, todo mundo sabe que o evangelista não tem dinheiro. Então alguém vai vir para mim e vai me dar o dinheiro da tarifa. Eu estava com essa expectativa e dessa forma foi que eu falei. Aí depois que acabou o culto, nenhuma pessoa veio me dar dinheiro. E no culto da noite, de novo eu preguei, aí eu fiz o anúncio. Amanhã eu vou para Daegu. Então os irmãos, depois que acabaram o culto, 2 irmãos estavam indo embora. Mas parecia que alguém ia voltar e ia falar, pastor, mas o senhor vai para Daegu, não tem dinheiro, né? Pastor, é uma pouca quantia, mas por favor, use para sua tarifa. Parecia que alguém ia voltar. Por isso eu fiquei por 30 minutos na frente da porta da igreja esperando. Mas as pessoas todas foram embora e nenhuma voltou. Nossa, como esses irmãos são mãos fechadas. Porque eles não vão para Daegu. E eu sou evangelista, mas eles nem têm interesse, né? E se eu vou ou não. Esses irmãos. Aí surgiu esse coração também, porque eu não tinha dinheiro. Aí eu voltei. Aí até tarde da noite eu orei, Deus, por favor, dê-me o dinheiro. Aí no dia seguinte, eu peguei a mala para ir para Daegu, e daí eu estava indo pegar o ônibus, mas eu não tinha nenhum tostão. Mas indo, eu estava perto do ponto de ônibus. Aí no meu coração, surgiu que coração? Logo do lado do ponto de ônibus, tinha o irmão Sonokyu, que era, perto dali do ponto de ônibus, tinha o irmão Sonokyu, que ele era tesoureiro. E ele trabalhava, a esposa dele tinha uma papelaria, né, tinha lojinha própria. Então aquela casa não tinha uma grande quantidade de dinheiro, mas sempre tinha os trocadinhos. Então o meu coração começou a fluir para aquela casa. Eu vou para aquela casa, né? Primeiro ia o meu coração. Oi, irmão, oi, pastor, evangelista, você veio cedo. Por que você veio? Hoje o senhor vai para Daegu, né? Sim. Então entre, vamos tomar um café e depois você vai. Por acaso você tem o dinheiro da tarifa? Evangelista, você tinha que ter me falado. É um pouco, mas toma, leva isso daqui. Então eu estava imaginando. Mas pensando em entrar naquela casa, eu não tinha entrado, né? Mas era ali perto. Aí por um lado do meu coração eu pensei, não é assim. Se eu for para aquela casa, então eu vou estar mostrando que eu não tenho dinheiro. Então eu não posso fazer isso. Então surgiu esse coração de rejeitar. Aí depois surgiu que outro coração? Uma manhã, aquele irmão, uma outra manhã eu tinha passado na frente da loja dele e ele estava lavando o rosto, né, na rua. E daí, como tinha pó na rua, da calçada dele, ele jogou aquela água de lavar o rosto lá na frente da calçada. Então, quando eu decidi o coração que eu não ia para lá,
Aí eu pensei, nossa, esse irmão vai jogar água e vai falar, vai me encontrar, evangelista, você tá indo para Daegu, não tem dinheiro, entra, vamos tomar um café, toma. Eu comecei a imaginar essas coisas. 이제 그걸 정확하게 그게 분석을 하면 어떤 게 되냐면은 내가 하나님 앞에 기도를 했어요. Então, se eu orei pedindo dinheiro para Deus, né? Orei quinta, sexta, sábado e domingo. Eu orei por 4 dias. 내 마음에 하나님이 내게 여비를 기도를 했는데 그 기도를 Eu orei para Deus me dar o dinheiro, 믿지 않으니까 porque eu não acreditava que Deus me daria esse dinheiro. Eu estava esperando do irmão Sonyeong Jae, do irmão Sonyeong Jae. 그러니까 이제 그게 안 믿으니까 Então, porque eu estava esperando de outras pessoas, porque eu não acreditava, eu estava querendo utilizar o método humano. Eu pude perceber isso. 그러면 그때 하나님 내가 내 모양을 Então, naquele tempo, Deus me mostrou a minha imagem. 대해서 내가 Até agora, 이렇게 제가 생각을 하다가 eu estava pensando de várias formas sobre a tarifa. De repente, Deus me mostrou a minha imagem, eu fora de mim. Quando eu olhei para minha pessoa, 가야 하는데 eu tinha que ir para Daegu, mas eu não tinha nenhum tostão. 내가 애쓰는 내 자신이 너무너무 초라하고 E eu vi a minha imagem se esforçando. Era muito suja, era muito coitada. 너무 가련해 보이는 거예요. Nossa, parecia muito má essa imagem. 그냥 내가 내 속에도 그냥 그럴 땐 잘 몰랐는데 Quando eu estava dentro de mim, eu não podia perceber isso. 밖에서 내가 Mas quando eu saí de mim e olhei para minha pessoa, porque eu não tinha dinheiro, 내 모양이 quando eu olhei para minha imagem, 하고 초라하고 처절한 거. parecia muito sujo, mal, pobre, né? 어떤 마음이 딱 일어나냐? E naquele tempo surgiu que coração? 내가 복음 전도자로 한 평생 살 건데 Eu vou viver o resto da vida como evangelista, pregador do evangelho, e eu vou pregar o evangelho sem ter dinheiro. 평생 Então a minha vida inteira, 사람들의 눈치를 봐야 하고 누가 eu vou ter que viajar, eu vou ficar olhando para as pessoas, vendo se alguém vai me dar dinheiro. Pensando que eu ia ter que viver dessa forma, nossa, eu odiei isso. 나 진짜 이렇게는 살기 싫다. Dessa forma eu não quero viver. 나 이렇게는 안 살란다. Assim eu não quero viver. 너무 가련하고 É muito miserável, é muito mesquinho, é muito feio. 평생 내가 어떻게 이렇게 사냐? Como eu vou ter que viver o resto da minha vida dessa forma? 그 마음이 내 마음에 Surgiu esse coração dentro de mim. 딱 선이 저렇게. Então, surgiu uma separação dentro do coração, do meu coração. 대구 안 가면 안 가고. 보험 전도 안 Então, 가면 se eu não for para Daegu, eu não vou. Se não for para pegar o evangelho, eu não vou. Eu não vou viver o resto da vida assim. Mas assim eu não quero viver. 혼자 하나님 앞에 이야기 하나님. Eu falei diante de Deus. 당신 대구 가지 말라 하겠습니다. Se o Senhor não me permitir ir para Daegu, eu não vou. 쳐다보지 않겠습니다. Eu não vou mais olhar para o 여기 homem. 주시면 가고 안 주시면 Se 안 Deus 가고. me dá dinheiro, eu vou. Se Deus não me dá, eu não vou. 이제 내가 사람은 하나님 당신 Agora, 바라보지. eu só quero olhar para o Senhor. 절대로 내가 사람 안 바라보고. Eu não vou olhar para o ser humano. Naquele dia, 전에까지 몰랐는데 그냥 좀 전까지 até antes eu não sabia, né? Até pouco tempo atrás eu não sabia. Eu estava triste porque eu não tinha dinheiro. Eu ia para aquele irmão. Eu pensei, 그러면 주시지 뭐 그 형님 se Deus quiser me dar dinheiro, Ele vai me dar, mas tem que ser bem através desse irmão. Como é que o senhor está, evangelista? Estou indo para Daegu, por isso eu vim aqui. Mas você não está chegando teu ônibus? Vai logo então. Mas irmão, eu não tenho dinheiro da tarifa. Você pode me emprestar um pouco de dinheiro e assim eu vou para quando eu voltar de Daegu eu te devolvo. 내가 혼자 상상을 해봐서 그렇게 얘기해. Eu imaginei sozinho se eu tivesse falado assim. E esse irmão ia falar, evangelista, desculpa, hoje eu não tenho nenhum dinheiro. Se ele falasse isso, o que eu ia fazer? Eu ia pegar a faca e ia falar, vai, passa a grana, senão eu te mato. Eu podia fazer isso? Lógico que não, né? Eu não posso olhar para o ser humano. 하나님
Deus, 절대로 사람 바라보지 않겠어. agora eu não quero mais olhar para o ser humano. 망하면 망하고 죽으면 Se eu fracassar, eu vou fracassar. Se eu morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que passar dificuldade, eu vou passar. Se eu não puder ir, eu não vou. 이제 내가 사람 의지하지 않겠어. Mas eu não quero mais depender do homem. 딱 마음이 정해졌어. Eu decidi o meu coração. 가까이 왔는데 그 집 Eu estava chegando perto daquela casa, mas eu não passei na frente daquela casa. E eu dei a volta para não passar na frente daquela casa. Por quê? 물질 주나 돈 옆에 Mesmo que eu não passe na frente daquela casa, se Deus quiser me dar dinheiro, Deus vai me dar de alguma forma. 그 앞에가 달라해도 안 준다. Mesmo que eu passe ali na frente e peça, então, 마음이 se Deus não me der, então não vai dar, né? Então, mas se Deus quiser me dar, Ele vai me dar de qualquer jeito. Aí eu não passei na frente daquela casa, dei a volta e passei por outro lado. Se o Senhor não permitir, eu não vou. 그래서 이제 버스가 이제 대구라고 Aí estava vindo o ônibus para Tegu 손님들 천천히 지나가는 e estava passando devagarinho dentro da cidade para pegar os passageiros. 생각이 사람이 또 집을 E ainda eu me lembro claramente, né? Eu tenho que pegar esse ônibus. Eu tenho que pegar esse ônibus. Será que eu paro? Não paro. Paro ou não paro? Mas eu não tenho dinheiro. 딱 썼어요. Mas o ônibus parou bem na minha frente. 그 문이 열리는 거예요. Aí a porta se abriu. 누가 세웠나 길어 아무도 없고 내 혼자인데. Eu olhei para trás. Quem é que parou esse ônibus? Mas não tinha ninguém. Aí eu pensei, é para eu acho que pararam para eu entrar. Então eu entrei. 근데 그 버스 안에 Mas dentro desse ônibus 제가 아는 자매님이 모친 자매님이 tinha uma irmã idosa e que me chamou, né? Ah, vem aqui, vem aqui. 그죠 저 자매. E ela falou para eu sentar do lado dela. Aí eu sentei do lado dessa irmã. 근데 버스가 이제 시내버스 막 달려가니까 Aí esse ônibus correndo, 편하고 버스 표책을 들고 와서 내 앞에 e ela trouxe a tarifa na minha frente, né? Não, aí o cobrador tava vindo, eu olhei pro rosto da irmã, né? Eu falei, a irmã não tem o dinheiro, né? Ela falou, eu sei. E ela pagou por mim. 그러고 난 뒤에 이제 자매님이 저한테 E depois a irmã começou a me contar o quê? 그 차에서 좀 더 이제 위로 가면 그 말이라고 Se fosse um pouco mais adiante nesse ônibus, 저간데 임순원 사모 그 동네 출신이더라고요. 물 맑고 Então, 좁은 동네인데 é a região do pastor Yongmo. 친정이 Então é um familiar do pastor Yongmo, né? Então essa irmã, ela vivia sozinha fazendo costuras em Tegu, 친정 어머니 mas ela tinha uma mãe e ela vinha algumas vezes por ano para visitar a mãe. 보니까 자기는 E quando ela ia ver a mãe, e como ela morava em Tegu, ela fazia costura e ela mexia com dinheiro. Mas onde a mãe dela morava, não tinha como mexer dinheiro, era uma coisa muito preciosa. 성냐 Não tinha dinheiro nem para comprar um fósforo ou para comprar uma vela. Então, conforme essa irmã falava, quando a irmã falava, 불을 불 피우고 이제 막 então, com um fósforo, ela pegava e ela tinha que fazer milagre com aquele fósforo, né? 때마다 Para acender uma fogueira. Então, cada vez que aquela irmã ia para a mãe dela, ela tinha que tirar todo o dinheiro da carteira e somente ficava com o dinheiro da tarifa. 버스 타는 길을 딱 와지 E naquele dia, ela estava pegando o ônibus e ela querendo pegar o ônibus, ela abriu a carteira 버스 얼마인지 알지? e deixou o dinheiro da tarifa, ela sabe. Então ela tinha que dar para a mãe dela, 지갑 안에 돈을 mas ela continuamente estava empurrando o dinheiro para dentro da carteira, sem dar para a mãe dela. 늘 지갑 내로 주는데 그날 A mãe 안 주고 가니까 뭐 estava esperando ela dar o dinheiro, né? Tava olhando assim, esperando o dinheiro, mais nada. Mas aí essa irmã entrou no ônibus. 자기 버스를 타고 오면 무슨 생각? Essa irmã entrou no ônibus e pensou o quê? 내가 왜 이 돈을 친정 어머니 안 Por que
que eu não dei esse dinheiro para minha mãe. Por que eu deixei na minha carteira? 나이가 들어가면 인색해져가고 있나? Nossa, eu tô ficando velha e tô ficando egoísta, será? 어머니 드리고 와야 하는데 왜 까지 왔지? Eu tinha que dar para minha mãe, né? Mas por que eu trouxe? Ela estava pensando. 그 창을 지나오는데 Mas esse ônibus estava passando em Kochang e daí ela me viu. 가방을 들고 흘리면서 Ela pegou a bolsa. Quando ela viu eu de mala, ela pensou: ah, o missionário, o evangelista Park quer ir para Daegu. Ah, Deus, porque queria que eu desse o dinheiro para o evangelista que Deus não deixou dar para minha mãe. Aí ela falou para o motorista: para o ônibus e pega ele, olhando para mim, né? 너무 하나님 앞에 감. Eu fiquei muito agradecido diante de Deus. 대구를 갔어요. Aí eu fui para Daegu. 아멘님이 내 손목을 잡더니 박정희가 A irmã segurou a minha mão e falou assim: vamos para minha casa. Eu fui para ela, para casa dela, e ela fez um monte de comida e também comi uns donuts de arroz, muito gostoso. Aí essa irmã falou: espera um pouquinho aqui. Daí eu fiquei esperando. Ela foi para um lugar, eu acho que ela foi pegar dinheiro emprestado. Aí ela pegou um punhado de dinheiro e colocou dentro do bolso do meu paletó. 허락도 없이 내 주머니에 손을 넣고 Ela, sem permissão, colocou a mão dentro do meu paletó. E ela, não, em vez de tirar o dinheiro, ela colocou. E ela falou: ai, evangelista, você está sofrendo bastante, tem muita coisa, né, para passar, então toma, vai bem. E assim eu fui para o centro de missões. E aí eu passei ali. 자기 전에 기도. E à noite, antes de orar, antes de dormir, eu orei e pensei em cada coisa que eu tinha passado. 내가 하나님께 기도해요. Se eu orei diante de Deus, mas eu não olhei para Deus. 하나님은 누구? Eu olhei para o irmão Sonokyu, né? Eu fiquei com muita vergonha. 하나님이 내 기도를 들으시고 Deus escutou a minha oração. 내 버스비를 다. E Deus, através daquela irmã, preparou a tarifa do 근데 ônibus. 내가 그 하나님을 바라보지 않고 형제를 바라보고 Mas eu não olhei para aquele Deus. Eu olhei para as pessoas. Eu fiquei com muita vergonha. 모양을 발견하고 E no final, quando eu descobri a minha imagem, eu não fui para a casa do irmão, mas porque eu não olhei para aquele irmão, eu pude receber o que Deus preparou para mim. Se eu tivesse ido para a casa do irmão Sonyongje, o que ia ter acontecido comigo? Eu pensei. 형제 집에 갔으면 버스 Se eu tivesse ido para a casa do irmão Sonyongje, então o ônibus ia ter passado. Aí eu ia pensar o quê? Eu orei o dia inteiro, mas Deus não respondeu a minha oração. 나는 하나님 앞에 기도하고 Eu orei diante de Deus. 것이요 했는데 Deus falou: pede que se dará. Né? Deus falou isso. 그걸 안 믿은 거예요. Mas eu não acreditei. 하나님을 바라보냐 눈에 보이는 소년 Eu não olhei para Deus. Eu olhei para as pessoas que eu enxergava com os meus olhos. Irmão Sonyongje, outras pessoas. Ah, isso não é acreditar em Deus. 그로부터 이제 제가 50년이 지냈습니다. 정말 40. E passaram-se 50 anos. 40 anos, 49 anos para falar exatamente. 정말 하나님이 Deus, 기적적으로 저를 como um milagre, 물질에 너무 감사했어요. me concedeu, pela sua graça, 제가 os bens. 1971년도에 Em 1971, eu me casei. 그때 김전에 같이 일한 존 앤더슨이 Naquele tempo, tinha o John Anderson, era um missionário que eu trabalhava junto. Então, esse missionário falou para mim, 놀러 가자 하더라고. ele falou que queria passear comigo. Aí eu fui. Aí eu fui para Puchon. Aí na estação de Puchon tinha uma senhorita me esperando. Aí o missionário Anderson falou: vamos para casa de uma pessoa que eu conheço, né? E eu ainda me lembro. Era caré, né? Era curry. Nossa, e estava tão salgado. Eu só me lembro disso, de nada mais. 제가 이제 결혼하기 전에 Antes de eu me casar, 얼마 전에
저희 장모님이 돌아가셨는데 Há pouco tempo atrás a minha sogra faleceu, né? 제가 결혼하기 전에 이제 장모님을 뵀는데 Antes de eu me casar, eu fui me encontrar com a minha sogra. E a minha sogra, ela tinha um irmão mais novo. 장모님 남동생이 구원을 받으시고 이제 O irmão mais novo dela recebeu a salvação, né? É o tio. Na verdade, naquele tempo eu soube que era o tio, né? 처삼촌 벌초하는 거 쉽게 하고 생각하는데 별로 거리가 먼 걸 얘기하죠, 처삼촌. 근데 저 외삼촌이죠. Então, era o tio. 그 Ele 받고 예수 믿으면서 recebeu a salvação e crendo em Jesus, a vida dele era muito 그렇게 difícil. 장모님이 남동생이 어려우니까 그 아이들을 E 좀 como o irmão dela tinha dificuldade, ela ajudou os sobrinhos. 하니까 E quando eu falei que eu ia viver pelo evangelho se me casasse, a minha sogra ficou com medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o irmão dela. 앞으로 사는 삶에 대한 얘기를 막 Então ela me entrevistou de uma forma bem assim impressionante, né? Depois desculpa eu estar falando isso depois que ela faleceu, mas ela falou para mim: como você deseja viver daqui para frente? 저는 1971년 그때까지 Até 1971 기도해서 하나님 다 주셔서 eu orei diante de Deus e Deus me deu todas as coisas, por isso eu vivi pela graça. 그날 이제 처가에 이제 제가 우리 집 사람하고 Mas eu e a minha esposa, 어머님한테 인사드리고 a gente tinha prometido de visitar minha sogra. 날 보고 어떻게 E a minha sogra falou para mim: como você quer viver? 하나님 기도 하나님 주셨습니다. Eu falei: eu vou orar e Deus vai me dar. 날 보고 뭐냐면 A minha sogra falou o quê? Tá, agora você é sozinho. 결혼하면 Mas depois, quando você se casar, você vai ter filhos. Aí, como é que você vai viver a sua vida daí então? 근데 그때 내 마음에 갑자기 무슨 생각이 났냐면 Mas naquele tempo, que pensamento me surgiu? 그때 이제 우리가 내 구두를 신는 Naquele tempo, 구멍이 났어요. eu estava com o sapato, mas o meu sapato furou. 그래서 제가 하나님 앞에 기도를 했는데 E eu orei diante de Deus. 내가 그 장포했을 때 Quando eu estava em Kochang, Jampali, tinha um estudante. E esse estudante, depois que recebeu a salvação, ele foi para o exército. Mas um dia, esse irmão, ele mandou uma caixa para mim. Quando eu abri a carta, estava escrito assim: 장교화가 나왔는데 eu fui despachado do exército, 때문에 mas como eu já tenho um sapato, eu quis dar esse sapato para o evangelista. 사이즈를 몰라가지고 Mas eu não sei o tamanho do seu pé, evangelista. 이 구두가 전도사님 발에 맞을는지 내가 대강 정했는데 Eu não sei se esse sapato vai caber no seu pé, né? Eu chutei o número, né? Então foi assim que eu mandei. 뽀를 뜯기 전에 내가 무슨 소리냐 이게 내 발. Antes de eu abrir a caixa, eu pensei: vai se servir direitinho no meu pé. Por quê? Porque esse irmão não sabe o tamanho do meu pé, mas Deus sabe o tamanho do meu pé. Foi Deus que mandou esse sapato para mim, não foi o irmão. Então, quando eu abri aquela caixa de sapato, aquele sapato coube exatamente no meu pé. Eu usei aquele sapato pela primeira vez e eu fui visitar a minha sogra. 장모님이 저를 보고 묻기를 E a minha sogra olhou para mim e perguntou: 할래 você daqui para frente, como você quer viver? 은혜로 삼 Pela fé, pela graça de Deus eu quero viver. 저를 쳐다보시면서 A minha sogra olhando para mim: tá, agora você é sozinho. Mas daqui para frente, quando você tiver filhos, como é que você vai querer viver? 내 마음에 구두 생각이 나는 거예요. Naquela hora eu me lembrei do meu sapato. E eu falei para ela. Eu falei para minha 제가 sogra. 하나님 앞에 바지나 샤스나 이런 게 없어 기도하면 하나님 주셨습니다. Quando eu não tenho calça, quando eu não tenho camisa, Deus me dá. 말이나 Minha luva, meia, sapato. Sempre que eu oro, Deus, Ele não me deu só um lado, Ele me deu o par.
É verdade. Deus sabe quantas mãos eu tenho, quantas pernas eu tenho. Ele sabe exatamente. Então, agora eu tenho 2 pernas. Se ele me der 4 pares, então é porque eu tenho 4 pares de pés. Se ele me dá 100, então eu acredito que eu tenho 100 pernas, então, né? Então eu acredito que Deus vai me dar tudo que eu precisar. E assim eu passei na prova da minha sogra, aí por isso eu pude, eu também tive o meu dia, né? Em 1971 eu pude casar. É difícil. Mas porque se Deus está comigo, eu pude ficar feliz. Em 1973, eu fui para Daegu. Eu fui para Daegu. Eu não posso me esquecer nunca disso, por isso que eu tenho que contar para vocês. Um dia, acabou a querosene, acabou o alimento, acabou o dinheiro. Se eu tivesse uma dessas 3 coisas, ao menos ia ser bom. Mas não tinha querosene, mas se tivesse dinheiro não ia ter problema. Se eu tivesse comida e não tivesse dinheiro, não ia se tornar problema. Mas acabou todo o arroz, acabou todo o querosene, acabou todo o dinheiro. A minha sogra veio para minha casa. Quando ela vinha para minha casa, a minha sogra, ela empacota tudo que ela tem e que não tem na casa dela, porque ela sabia que a gente vivia difícil, né? Porque isso é coração de mãe. Então, a minha mãe estava vindo. Então, por alguns dias, quando a minha sogra vinha, a gente tinha abundância. Nossa, ela juntava tudo que ela tinha e que não tinha. E como era filha, né? E nasceu a Unsung naquele tempo, ela já tinha feito 1 ano e já estava com alguns meses, 1 ano e alguns meses, e era aquela época. E ela também trazia dinheiro. Mas desculpa falar isso. Né? Então, porque o importante agora, né? A próxima coisa é para passagem de volta, né? Então aí ela acabou se tornando uma família mesmo com a gente, passando necessidade. Mas aquele dia, mas depois de amanhã era o ano novo. Aí a gente podia sentir o cheiro dos vizinhos fritando, cozinhando, assando, e a gente era bem silencioso. Aí a gente estava com frio. E como a gente não tinha calefação dentro de casa, aí a gente colocava todos os cobertores que a gente tinha, se cobria. E a noite inteira eu orava, Deus, por favor, dê-me dinheiro. E de manhã tinha um kimchi que tinha sobrado, um kimchi de nabo, aí a gente cortou e comeu. E aí eu saí para pregar. Pregando. Para mim não importava se a pessoa cresce em Jesus e fosse receber a salvação. Mas eu estava só esperando, porque eu pregasse o evangelho e a pessoa, muito obrigada, e me desse um dinheiro, né? É verdade, eu amar o Espírito, isso tudo é mentira. Pastor amar o Espírito, até parece, não ama nada. É só falar sobre a Bíblia que tá bom, não é? Mas parece que eu amo, mas quando eu vejo friamente, eu não amo nada. Mas eu agradecia muito porque Deus estava me dando o coração para eu fazer esse trabalho agora. Então eu estava lá na estação o dia inteiro. Então quando estava para vir o trem, a estação ficava todo cheio. Aí todo mundo estava cheio de presente, de comida na mão, sorrindo feliz, e só eu estava ali sozinho. Aí quando vinha o trem, todo mundo entrava no trem e ficava vazia a estação. Aí depois de novo vinha 1, 2 pessoas, aí de novo pregava. Aí quando chegava o trem, aí de novo todo mundo
entrava no trem e ia embora. Por dia, várias vezes, milhares de pessoas se reuniam e entravam no trem e ia embora e depois esvaziava assim. 그리 열심히 하루 종일 했는데 돈 10원도 안 주고. Mas eu estava me esforçando. As pessoas são tão egoístas que eu estava lá o dia inteiro e ninguém me deu nem um centavo e estavam comprando coisa para comer ali. E aí era noite, 9 horas da noite e eu estava cansado e voltei para casa. 그때 여기서 우리가 4km쯤 되나 그런데 E naquele tempo era mais ou menos 4 quilômetros da nossa casa até a estação e eu fui andando até a minha casa. 집에 와서 이제 Eu fui para casa. Quando eu olhei para o rosto da minha esposa, 제 아내는 딱 얼굴 a minha esposa é só olhando o rosto que a gente sabe o que aconteceu o dia inteiro, porque tá tudo escrito no rosto dela. 제 아내 얼굴이 그날도 Naquele dia, quando eu vi a minha esposa em silêncio, 입에 들어간 게 하나도 없었. eu vi que aquilo queria dizer o quê? Não entrou nada na minha boca hoje, o dia inteiro, né? Então, o rosto dela diz tudo. 물이나 한 마시고 Ela tomou só um copo d'água. Aí eu falei, vamos tomar um copo d'água e vamos dormir. Aí passava das 10 horas da noite. 집을 다 끌. A gente colocou o cobertor em toda a casa e dormimos. 사는데 Estávamos dormindo. 들라고 하는데 E quando eu queria dormir, alguém apertou a campainha. Tim-dom. 진작 오지 이제 막 Devia ter vindo antes, né? Agora vai ter que vestir toda a roupa de novo. 어떤 자매님이 Aí veio uma irmã. 제 아내가 뭐 고다 Aí a minha esposa colocou um casaco e foi ver essa irmã. 돌아와요 나가더니 Mas ela saiu, mas não estava voltando, né? E as duas conversando. 아예 뭐방 안에 딱 이러더니 E como eu estava deitado no quarto, eu não podia falar para ela voltar. 참을 뭐 E aí as duas, conversando, né? 나중에 우리 집 사람이 들어오는데 Aí depois a minha esposa entrou em casa e trouxe um envelope. 이제 그날이 E naquele dia, e amanhã era dia de ações de graça, 이 자매님이 경북대학 교수로 e ela era professora de uma faculdade de Kyongbu. E naquele dia, 남편 시집에 아이들하고 남편 o marido e os filhos foram para casa da mãe dele, e como ela tinha o trabalho da faculdade, ela ficou em casa descansando. 치면 이 자매 무슨 생각이냐 E ela ficou em casa pensando, hoje é o último dia. 1년을 Ah, tá. Não era dia de ações e graças, era o último dia do ano. E ela falou, eu quero ficar pensando. Eu vou arrumar toda a casa, vou fazer faxina e vou ficar sozinha em casa pensando no ano que passou. E ela jantou, fechou a porta, trancou a porta, apagou todas as luzes. E essa irmã sozinha começou a orar. 근데 그때 Mas naquele dia, 마음속에서 dentro do coração dela, 너그 돈 sabe aquele dinheiro que você tem? 그건 좀 Aquele dinheiro leva para o pastor Oksupark. 그 소리가 자꾸 들리면서 Continuamente ela ficou escutando essa voz. 이 자매님이 Essa irmã falou, Deus, hoje eu não quero fazer nada, Deus. Eu só quero orar. Amanhã eu levo. E ela orou e de novo veio aquela voz. 참 나는 목사님 집도 잘 모르고 근데 내일 밝을 때 Deus, eu não sei onde é a casa dele direito. Amanhã, quando tiver luz, eu vou levar. Aí quando ela começou a orar de novo, daquela voz. E essa irmã pegou o envelope, colocou dinheiro e saiu de casa. 골목에 큰 길 딱 나오고 Aí quando ela saiu na avenida, 어떤 우리 교회 형제같이 um irmão da nossa igreja estava passando e falou, oi, boa noite. Ah, você sabe onde é a casa do pastor Park? Ah, sim, eu sei. 길에서 만나는 Se encontraram na rua. 수 없잖아요. Não tem como acontecer isso. 그 자매는 그걸 들고 와서 Aí essa irmã veio com esse envelope e deixou nas mãos da minha esposa aquele dinheiro. 앞으로 Daqui para frente, a mesada do pastor Park, eu vou me responsabilizar. 이건 내가 주는 게 아니고 Isso não sou eu quem estou te dando, é Deus quem está dando. 제 아내가 봉투를 딱 열고 A minha esposa abriu o envelope. 큰 나왔어요. Foi a primeira vez que saiu a nota de 10 mil won e tinha ali 10 mil won. 100만 원보다 큰 돈이
naquele tempo 10 mil won era maior do que 10 dólares, né? Era maior do que $1.000. A minha sogra viu isso e começou a chorar. E nós falamos, realmente foi Deus quem deu. 사는 동안에 Vivendo toda a minha vida, 참 돈이 없어서 아쉬운 때가 있었고 teve momentos que eu fiquei triste porque não tive dinheiro, porque eu estava difícil, 한 번도 내가 mas nenhuma vez eu falei para algum ser humano. 항상 이러한 방법으로 Sempre pelo método de Deus, Deus me deu. Ele me deu. 그러면서 내가 사는 삶 자체도 Então, até a nossa vida, 많이 삶을 바꿔줘. Deus trocou o método da minha vida. 그러니까 이제 하나님이 나를 보고 Então, Deus, para mim, 쉬어라. 내가 Ele falou, descansa, porque eu vou fazer tudo. 하나님이 다 해놓으셨는데 내가 그걸 Deus 못 fez 믿어. tudo, mas eu não consegui acreditar nisso. 하나님은 내가 걸어가는 길 하나하나 Todo caminho que eu estava seguindo, cada caminho, os meus filhos, quando eu tive que mandá-los para a escola, 내가 대덕 수양관을 지을 때 quando eu construí o centro de retiro de Tedok, 우리가 케냐 방송국을 시작할 때 e quando a gente começou a transmissora do Quênia, 제가 돈을 모아놓지 않아요. eu não ajunto dinheiro meu. 제 삶 속에서 Dentro da minha vida, 모든 것 다 하나님께 드리고 eu dou todas as minhas coisas para Deus. 간증을 하라고 하면은 Se falar para eu dar esse tipo de testemunho, não tem fim. 그러니까 내가 하나님이 나를 위해서 이렇게 해놨기 때문에 Porque Deus fez isso por mim. 제가 내 노후 위해서 아무것도 준비 Eu não preciso preparar nada pela minha velhice. 제가 심장이 굉장히 안 좋아가지고 Meu coração não estava bom e eu estava quase morrendo. 1999년 8월 달에 E em agosto de 1999, 하나도 안 먹었는데 eu não tomei nenhum remédio, mas Deus curou perfeitamente o meu coração. 99년 8월 달부터 Desde 8 de agosto 2000, de 1999, 2011년 8월 달 até agosto de 2011, por 12 anos, 처럼 건강하긴 eu nunca fui tão saudável como eu estou sendo nesses 10 últimos anos. 지난번에 제가 한번 A outra vez, eu estava indo do Paraguai para a Coreia, 2시간이 e do Paraguai para São Paulo, 2 horas. E em São Paulo até Nova York, naquele tempo demorou 11 horas. E de Nova York até Seul, 15 horas. 거의 30시간을 Então, quase por 30 horas eu andei de avião. 옛날에 LA에서 Antigamente, de Los Angeles até Seul eram 11 horas. Quando eu morava em Daejeon, e eu descia em Seul, no aeroporto de Seul, vinha até Daejeon, e eu ficava cansado, não gostava, eu ficava irritado, né? Eu não gostava de me levantar. 제가 30시간 비행기를 탔어요. Por 30 horas eu andei de avião, 서울서 e no dia seguinte, de madrugada, eu chegava em Seul, e de manhã eu partia. 제가 해외 갔다 늘 정상적으로 8시 다 출근하고 E agora eu volto do exterior, mas eu saio de casa às 8 horas normalmente todos os dias. Quando eu vivia em Daejeon, eu ia até Daegu e de carro e eu ficava cansado. É verdade que hoje em dia o carro é melhor, né? E que o irmão dirige por mim. Mas domingo, depois que eu tenho culto, eu vou à noite para o culto de Busan e eu volto naquela mesma noite para Seul. Então, por dia, eu ando 900 quilômetros de carro. 제가 차를 1년에 해외 가는 Por ano, fora o exterior. Eu ando de carro, 60 mil quilômetros, eu ando de carro por ano, deixando o exterior. 차 안에 있는 시간이 한 700. Por ano, eu fico umas 700 horas no carro. 근데 제가 하나님 참 감사합니다. Mas eu fico muito agradecido diante de Deus. 하나님께서 저를 막 이끄는 시간들 하나 보면은 Quando eu vejo cada momento que Deus me conduz,
Ultimamente, realmente eu queria ver se meu corpo aguentava. Mas depois que acaba a conferência, eu volto e vou para todos os lugares. E a partir de 2012, eu vou diminuir um pouco. E eu quero enviar os nossos pastores também. No começo, eu pensava, será que eu vou aguentar uma conferência por ano? Será que eu vou aguentar 20 conferências por ano? E fiz. Ano passado, nós fizemos acampamento em 30 países. Mudando o fuso horário, tem esses problemas. Eu posso deixar $1 milhão preparado para minha velhice, mas se Deus não me ajudar, o que vai... E daí, tudo isso? Eu posso guardar dinheiro, assim, uma quantia do tamanho de um prédio, mas e se eu ficar doente? E daí todo esse dinheiro? Os meus amigos da minha idade parecem criancinhas, ficam tremendo. Tomam café. Ai, será que eu posso tomar uma colherzinha de açúcar junto? Eu posso pegar e comer açúcar de colher. Porque eu sou pastor, não podia ser barrigudo assim, eu tenho vergonha. Então os jovens tiram foto comigo, uma vez me mostraram, eu fiquei com tanta vergonha porque só apareceu minha barriga. Aí eu fico, vai, tira logo. Ultimamente também estou fazendo isso, né? Mas a comida é tão gostosa. Ontem também eu tomei café, almocei, jantei 3 refeições por dia. Eu não posso falar isso, né? Mas à noite eu vi que estava cheio de batata doce bem quentinha. Então eu não podia comer sozinho, então eu liguei para várias pessoas. E daí eu liguei para chamar para comer batata doce, mas ninguém atendeu. Então deixa. Eu chamei a minha esposa, ela falou que não ia comer. Então deixa. Comi batata doce. Antigamente diziam que se comer batata doce fica com a barriga quentinha por 3 a 6 meses, né? Mas Deus falou, descansa, porque eu vou me responsabilizar. Descansa. Eu vou me responsabilizar. Antigamente eu não acreditava nesse Deus. Ele está falando para eu descansar? Não, é melhor eu fazer do que ele. Eu preparar minha velhice e Deus preparar a velhice por mim. Não tem nem comparação. Quando eu fiz aquela conferência do livro do Segredo do Perdão dos Pecados, como nascer de novo, a minha filha estava na 7ª série e o meu filho estava mais ou menos na 5ª série. Eu deixei a minha filha e meu filho sozinhos e eu e a minha esposa fomos para Pulsar fazer a conferência. Quando eu vi, a minha filha mandou uma carta para mim. Pastor, pai, o senhor está pregando em Pulsar, mas Satanás está trabalhando. O mano, ele ficou com dor de barriga e ficou chorando. Mas eu orei agora e o meu irmão agora, ele melhorou. E agora já passam das 11 horas, ele está dormindo. Eu recebi essa carta. Eu deixei só os meus 2 filhos. E eu e a minha esposa, nós ficávamos andando, né, para fazer a conferência. Então, naquele tempo, uma irmã era diretora da escola e falou, né, você não pode fazer isso, quando seus filhos forem adolescentes, você tem que conduzir eles bem, não é fácil criar filhos, vocês têm que fazer isso bem, você não pode criá-los assim. Pensem, eu criar os meus filhos e o pai criar o filho, quem é que vai criar melhor? Eu não deixei eles, eu não larguei eles, eu deixei nas mãos de Deus. E Deus, para poder falar como Deus conduziu os meus filhos na escola, não tem fim em testemunho.
하나님이 쉬라고 하셨을 때는 Quando Deus falou para descansar, Ele mandou descansar porque Ele já preparou todas as coisas. Deus, Ele ia mentir, Ele ia falar para eu descansar se não tivesse preparado nada? 그래서 저는 제가 목사로 목회하지만 Então eu sou pastor, eu ministro, mas quando surge problemas na nossa igreja eu descanso. Por quê? Porque é Deus quem tem, Deus é o pastor da igreja. Eu sou o pastor só superficialmente, mas Deus é o verdadeiro pastor. 교회를 이끌어가는 걸 봐요. Então eu posso enxergar Deus conduzindo a igreja. Cada irmão. 하나님이 진짜 내가 쉴 수 있도록 Deus fez com que eu pudesse descansar. 준비를 해놓는 Por isso Ele já preparou todas as coisas para eu poder descansar. 믿고 Sem acreditar, sem confiar nesse Deus. 빌리죠. 그래서 하나님이 일을 못하. Então, porque eu quero fazer, Deus não pode trabalhar. 하나님 우리 죄를 예수님께 넘기시고 Deus passou o nosso pecado para Jesus. Deus fez Jesus Cristo ser crucificado. Deus preparou todas as coisas. 해결해 놓으셨다고 기록되는 그거 Ele, está escrito que Ele já preparou todas as coisas, mas porque eu não acredito, eu quero, eu fico pedindo perdão, eu fico chorando, eu fico arrancando as folhas, as raízes da árvore, né? De tanto que eu choro. 하여튼 좋은 나무가 Então, eu acho que os pinheiros são muito bons, porque ainda sobraram muitos aqui na Coreia, né? 교회 일이나 O trabalho da igreja, criação dos filhos, o problema da minha velhice. 그리고 여러분 E, pessoal, 정말 우리 가정에 todas as coisas da minha família, 하나님이 하시는 것하고 o que Deus faz e o que eu faço não tem comparação. Não tem comparação. 근데 사람들이 그 하나님을 믿지 Mas 못해서 as pessoas não conseguem confiar nesse Deus. 이걸 하나님의 손에 맡기질 못하고 Não conseguem depositar seus filhos nas mãos de Deus. Não conseguem depositar sua velhice nas mãos de Deus. Não conseguem depositar a sua família nas mãos de Deus. Porque elas estão segurando é que se torna problema e que tem dificuldade. 저는 제가 저 모든 걸 하나님 손에 맡기고 난 뒤부터 Depois que eu depositei todas as coisas nas mãos de Deus, 모든 일에 도우시는 거예요. Deus me ajudou em todas as coisas. 최근에 Ultimamente, 제가 그 죄사함 거듭남의 비밀이 100만 권 팔렸는데요. a gente vendeu 1 milhão de livros do Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. 책이 다 No começo, quando esse livro foi lançado, 출판사에서 나보고 na editora eles falaram para mim: 뭐냐고 물었어요. como você quer a impressão, né? Porque você é o como você quer fazer o contrato? 얻을 수가 있어요. Porque você é o escritor do livro, então você pode receber uma parte. 돈이 돼요. Então, se eu posso ganhar 3 milhões, né, de dólares com esse livro. 한 30억 정도의 수입을 취할 수가 있어요. Então, eu podia ganhar 3 milhões de dólares exportando esse livro, né, publicando esse livro. 하나님 돈을 받질 않았습니다. Mas eu não recebi o dinheiro da publicação desse livro. 그 안에 책을 싸게 공급. Por isso, dentro da nossa igreja, a gente pode vender o livro bem barato. Por isso, os preços do livro da nossa igreja são bem mais baratos do que em outros do que os outros livros. Às vezes, 나를 essa vez também, esse livro, Quem é você que está me arrastando? Esse livro está vendendo muito bem. 그 책은 이제 조금 달리 정가가 14,000원입니다. Esse livro é um pouco caro, é R$27 e normalmente vem para mim R$7, né? 10,000건 팔리면 5천만 원이고 E se vender 10 mil, então vem... Quanto que eu falei? 70 mil, então vai assim por diante. E na China eu acho que vai vender bastante. Inglês, espanhol, francês, vai ser lançado em todas essas línguas. 그 돈을 10원도 Esse dinheiro, eu decidi não gastar nenhum desse dinheiro para mim, mas eu decidi dar para Deus. Todas as minhas coisas são de Deus. 필요할 때마다
E cada vez que eu preciso de Deus, Deus me deu. 하늘나라 저축해놓고 내가 하나님이 정확하게 그렇게 하시는데 Deus faz isso exatamente. 우리가 그 하나님을 안 믿는 거야. É que a gente não confia nesse Deus. 예수님이 십자가에 내 죄를 다 사해놨다 그래도 Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Deve ter lavado, mas eu acho que ainda tenho pecado. 사해놨다 그러면 그 놨다 사해. Se ele falou que lavou, então lavou. É só confiar dessa forma. 사람들은 자기 생각을 하나. Mas as pessoas acreditam mais no seu pensamento do que na palavra de Deus. Jesus Cristo falou, ele lavou meus pecados, então lavou. Então, na verdade, o normal é acreditar dessa forma, né? Na cruz foi lavado meus pecados, mas eu ainda sou pecador. As pessoas acreditam no seu pensamento. 구하라 주실 것이요. Pede e dar-se-vos-á. 뭐 신령해야 하는 게 아니고 Não é que você tem que ser espiritual. 정확하게 여러분이 하나님 앞에 기도를 해요. Orem verdadeiramente diante de Deus. E depois que vocês orarem, você crê ou você não crê? 믿느냐? Você crê ou não crê? Deus vê isso. 하나님은 그걸 믿으면 믿음대로 Se você acreditar, Deus pela fé vai te dar. 믿질 않아요. Mas as pessoas não acreditam. 저는 정확하게 아버지가 세상을 떠나셨는데 장례비가 O meu pai faleceu e eu não tinha nenhum tostão para fazer o funeral. E eu orei, e quando eu orei, Deus me deu o dinheiro do funeral. Quando eu casei também, eu não tinha nenhum centavo. Mas Deus concedeu todas as coisas. Quando eu fui para Kimcheon, eu não tinha casa. E eu orei, Deus me deu uma casa. 진짜 살아서 Realmente, Deus, vividamente. 너 걱정 안 해도 돼. 너 쉬어. Ele falou, você não se preocupe, descansa, eu sei de todas as coisas, eu vou me responsabilizar por tudo, confia só em mim. 예배드리지만 Mas as pessoas superficialmente têm culto, mas elas não acreditam em Deus. 이제 여러분 지금까지 우리 Pessoal, até agora, com os seus pensamentos, vocês viveram assim. 이제 여러분 Agora, pessoal, 믿어보세요. creiam uma vez em Deus. 반드시 하나님이 Com certeza, 사실 Deus vividamente vai trabalhar. 읽지 말고 Não leiam a Bíblia vagamente. 했으면 어떻게 사실 성경을 자세히 Se seu pecado foi lavado, como foi lavado? Como está escrito? O pecado foi passado assim. Você tem que saber exatamente. Se é verdade, eu não tenho pecado. Meu pecado foi lavado. Se você acreditar assim, então você vai se tornar um coração com o de Deus. 여러분 기도에서 한 번도 응답을 받아보지 않았을지라도 Mesmo que você tenha orado e não tenha recebido resposta nenhuma vez. Mas o Jesus que lavou os meus pecados. 해야겠다. Esse problema eu tenho que orar diante de Deus. Pede, dar-se-vos-á. Está escrito, pela fé. 없이 많은 소리 듣지 말고 Não escutem vários pensamentos que surgem dentro de vocês. Satanás sempre fala, não vai dar certo, parece que não vai dar certo. Não escutem essa voz. 믿는 믿음으로 Mas pela fé na palavra de Deus, se vocês orarem, 반드시 허락해. Deus com certeza vai cumprir. Porque se ele não cumprir, ele é mentiroso. 마음 안에서 Pessoal, dentro dos seus corações, 거짓말쟁이로 만들지 마시기를. não criem em Deus mentiroso dentro dos seus corações. 하고 Por isso, 나온 orem. 모든 것을 하나님은 정확하게 이루어 E Deus, 주시는 걸 보았습니다. eu orando, eu vi Deus cumprindo todas as coisas exatamente. Isso é a palavra da Bíblia. 사랑하는 여러분, Amados irmãos, 하나님은 오늘 아침 hoje de manhã, 여러분에게 일하고 싶어 하십니다. Deus deseja trabalhar em 여러분을 vocês. 통해 하나님의 능력을 나타내시고 Deus quer fazer aparecer o poder dele através de vocês. Deus quer trabalhar através de vocês. 통해서 일하시기를 Deus quer trabalhar através de vocês que creem em Deus. 성경을 펴서 성경
Então abram a Bíblia e vejam cada palavra que Deus diz. Independente do pensamento que eu tenha, creiam nessa palavra. Se Jesus falou, está dormindo, mesmo que eu enxergue que esteja morta, não, então está dormindo, porque Jesus Cristo falou que está dormindo, porque assim Jesus Cristo, se tornando no coração com Jesus, Jesus vai poder trabalhar. Quando eu vejo Lázaro está podre, fedendo e morto, mas se Jesus Cristo falou que ele vai ressurgir, então ele vai ressurgir. Creiam dessa forma. Quando eu vejo o enfermo havia 38 anos, não podia se mexer, mas se Jesus Cristo falou para ele levantar, então ele se mexe. Se Jesus Cristo falou abre os olhos, então ele abre. Esse Jesus está comigo. A fé não é uma coisa grande que está voando o cobertor ou você está voando nas nuvens. Não, pessoal, você acreditar na palavra, isso é fé. Então, quando você fizer exatamente isso, quando eu estava em Champali e fui para Tegu, eu não tinha dinheiro e eu passei por dificuldade. Naquele tempo, eu pude descobrir por que Deus não trabalhou. Eu orei diante de Deus, mas eu sempre estava olhando para o homem, esperando no homem. Porque eu olhava para o homem porque eu pensava que Deus não iria trabalhar. Desde então, eu tive muitas dificuldades, desde então também. Mas a cada momento eu olhei para Deus. E Deus resolveu todas as coisas. No começo, quando eu publiquei o livro do Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, meu pai e minha mãe faleceram, a minha sogra faleceu. No começo eu comprei um livro do Segredo do Perdão dos Pecados e dei para minha sogra de presente. Naquele tempo, eu tinha uma sogra, eu tinha um cunhado, eu estava junto e eu queria comprar para cada irmão, mas eu só tinha dinheiro para comprar um livro. E eu só comprei um livro para minha sogra. E assim, na editora, perguntou para mim, como você quer fazer o acordo para a publicação dos livros? Aí eu falei, não, eu não quero receber nenhum dinheiro. Então era 1986, 1987 naquele tempo. E passaram-se mais de 20 anos. Agora eu tenho dinheiro para comprar centenas desses livros, né? Mas agora, naquele tempo eu não tinha. Deus me deu muitas coisas. E todas essas coisas eu ofertei diante de Deus e Deus novamente me dá. A minha família, os meus filhos. Deus concede a sua bênção. Eu não utilizo o método humano nessa igreja, mas quando eu vejo Deus conduzindo, eu fico muito agradecido. Dentro da minha vida, eu desejo com que vocês experimentem o verdadeiro Deus na sua vida. Quando você está cansado, quando você está doente, quando você não tem dinheiro. Deus falou para a gente descansar. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas e Ele já preparou tudo. Cada vez que eu vejo isso, eu vejo uma dificuldade, eu vejo que Deus já preparou de antemão. Pessoal, para vocês também, Deus já preparou. Mas se vocês não olharem para Deus, e assim como se eu olhar para o irmão Som, assim como olhando para o método humano, Deus não pode trabalhar. Cada vez que a gente olha para Deus, Deus trabalha. Pessoal, dentro de vocês também. Em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus Cristo falou, está consumado, porque todos os nossos pecados já foram consumados. Então, creio que seus pecados já foram perdoados. E em Gênesis capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, todas as coisas que a gente precisa nessa terra, Deus já preparou. Olhem para esse Deus e quando vocês viverem assim, Deus vai ser glorificado por vocês, Deus vai se alegrar disso e dentro da sua vida, Deus vai aparecer e Ele vai proteger todas as suas coisas, Ele vai te ajudar e através de Deus que vocês tenham uma vida abençoada. O que nós, seres humanos, preparamos,
O ser humano jamais pode fazer nada perfeito. O ser humano tem dinheiro, mas é por um curto tempo, não é eternamente. Não é porque eu quero proteger meu dinheiro que eu vou proteger, não é porque eu quero proteger minha saúde que a saúde vai ser protegida. Não existe ninguém que seja tão perfeito quanto Deus. O problema da minha saúde, o problema da minha velhice, o problema da minha família, o problema dos meus filhos, a minha igreja, todas as coisas. Aqui eu acredito que Deus é quem vai trabalhar. E esse Deus vai conduzir de uma forma abençoada. Vamos orar.